Olá, mulheres! Sejam muito bem-vindas ao canal Pérola Preciosa. Eu me chamo Rosimeire e quero dar continuidade ao estudo sobre as mulheres da Bíblia. Para você que quer ampliar o seu conhecimento, eu deixo uma dica para que você pegue uma caneta, um papel e faça aí as suas anotações e acessem também os vídeos anteriores a qual eu tenho deixado aqui no canal. Já falei sobre Ana, sobre Jael e outras mulheres. E hoje eu quero falar para vocês sobre Abigail, que está registrado em 1 Samuel, no capítulo 25, nos versos de 1 ao 39. Aqui nesse primeiro slide, eu trouxe para vocês o significado de Abigail. Significa alegria de meu pai, ou aquela cujo pai é alegria. É um nome que tem origem no hebraico, Abigail. Então, Abigail, ela era uma mulher muito sábia, tá? Formosa e que também amava o Senhor. Era casada com Nabal, um homem conhecido como insensato, sem sabedoria e, claro, uma pessoa muito difícil de lidar, né? Mediante as suas características. Tá? O nome Nabal, ele tem origem no hebraico, significa sem juízo. Aqui eu trouxe para vocês, de forma bem abreviado, algumas características deste homem, né, de Nabal, o esposo de Abigail. Ele era conhecido como um homem insensato, maligno, descontrolado, tolo, áspero, grosseiro, bruto e de dura cerviz. Aqui eu desenvolvi para vocês um pequeno relato, na verdade, sobre a história, né, de Abigail, Nabal e Davi. Logo de início, nos primeiros versos, nos traz esse relato que Davi, ele enviou seus servos a Nabal, que estava ali no campo, tá, para levar votos, né, de saudação, de paz. Só que automaticamente, quando Nabal ele recepcionou os servos de Davi, ele recepcionou de forma grosseira, dizendo que ele não deveria tomar a sua água, a sua carne e o seu pão e compartilhar ali com os homens a qual ele não conhecia. Ainda dentro deste contexto, fala que os servos, né, de Davi, eles voltaram e relatando ali toda a história para Davi. Automaticamente, neste momento, Davi ele ficou enfurecido e também indignado. Tá? E aí ele orientou os seus homens que se preparassem, pegassem espada e subissem até a casa de Nabal, ou seja, para destruir a casa de Nabal. Automaticamente, dentro dessa história, Abigail, ela recebeu aí todas as instruções, né, de um servo, a qual ele trouxe todo o relatório que Davi ele havia enviado mensageiros para saudar o seu marido Nabal. E então, na sequência, Nabal os destratou, tá? E ele trouxe aí todo o relato. Ele relatou para Abigail que os homens de Davi, eles eram bons para convivência, pois eles estiveram no campo, né? Todos os dias eles andaram com eles e estavam apacentando as suas ovelhas. Automaticamente, Abigail, quando ela obteve esse relato de toda a história, a qual seu marido desprezou a Davi, o recepcionou de forma muito grosseira, os seus servos, e Davi automaticamente se enfureceu, tá? Abigail, ela se apressou. Então, neste momento, ela teve um ato de sabedoria, tá? E humildade também. Tá? Qual que foi aí a postura, o comportamento de Abigail? Ela tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas, 200 pastas de figos passados e os pôs sobre jumentos, tá? E na sequência, ela pediu para que os seus servos fossem na frente, que automaticamente ela iria atrás. Porém, esse comportamento de Abigail, tá? Ela não relatou para o seu marido Nabal, naquele exato momento.
Então, assim que Abigail ela avistou a Davi, automaticamente ela desceu do jumento e ela se prostrou, né, diante de Davi e se inclinou com o seu rosto em terra, suplicando para que ele perdoasse ali aquela atitude de Nabal, porque ele era conhecido como um homem insensato. Neste exato momento, Davi, ele agradeceu a Deus, agradeceu ao Senhor por ter enviado Abigail ao seu encontro, porque através da sua intercessão, ele não vingaria mais a desonra por parte de Nabal, e assim não derramaria sangue inocente. Ali naquele momento, automaticamente, aquela fúria, né, de Davi, ela foi aplacada mediante a intercessão de Abigail. A história nos traz, né, nos diz que após este ato, a qual Abigail se humilhou e Davi perdoou o ato de Nabal, Abigail voltou para a sua casa e encontrou ali o seu esposo, né, o seu marido totalmente embriagado, bêbado de vinho. Tá? Depois de alguns dias, Nabal ele foi ferido, vindo a falecer. E Davi, obtendo aí esta informação, ele obteve aí Abigail como esposa, né? E ela, claro, aceitou, tá? Aí aqui eu trouxe para vocês algumas características de Abigail. Ela é conhecida como uma mulher apaziguadora, mulher sábia, sensata, inteligente, humilde e cautelosa. Então, aqui nós podemos refletir as características desta mulher que fez toda a diferença dentro deste contexto. Aqui eu trago uma dica extra para vocês. Seja como Abigail e saiba lidar com pessoas tóxicas. Seja apaziguadora em lugares de conflitos. Seja inteligente para conviver com um homem insensato. Então esta é a nossa aula de hoje. Espero que vocês possam aprender, que Deus possa continuar abençoando o ministério de vocês. E se você gostou desta aula, que você possa curtir, compartilhar. E brevemente estarei de volta com mais estudos.